Meus amados irmãos, vamos dar início então à nossa aula. Vamos nos achegando, nos assentando, nos acalmando. Foi. Hoje é o pacto de Deus, né? O pacto da graça e o pacto das obras, né? Pode projetar, Daniel, por favor. Coloca lá no slide 51, Daniel. Ele colocou ali confissão de fé porque eu estou usando uma aula aqui da própria confissão. O capítulo é o capítulo 7, né? A nossa referência à confissão de fé, o pacto de Deus com o homem. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Rodrigo, nos eleva a Deus em oração. Vem aqui orar. Senhor, nosso amado Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia que nos dás em Tua casa. Obrigado por esse momento, a Deus, dedicado a aprendermos, a Deus, profundamente esses temas que serão expostos. Dá-nos, ó Deus, entendimento, abre, ó Deus, as nossas mentes para a verdade, ó Deus, contida na Tua palavra. Abençoa, Deus, o pastor também na exposição desses temas. Se conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando vocês tiverem dúvida, podem levantar a mão, podem perguntar, podem dar as suas opiniões. Eu gosto disso, gosto da aula dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Deus é Deus de aliança, e assim Ele decidiu se relacionar com o seu povo. Ao longo de toda a história, Deus se revelou ao seu povo por meio de pactos, né? Por meio de pactos, demonstrando assim o seu amor e o seu plano redentivo. A gente vai perceber isso muito claramente ao longo da aula. Estudar esse assunto é muito mais do que conhecer uma doutrina. Então não é uma doutrina fria, o pacto de Deus. Não. Essa doutrina, irmãos, tem implicações sobre o plano da salvação. Como Deus salva o homem e como Deus manifesta esse plano de salvação ao longo da história. Muito bem, para a gente entender o que é pacto. A palavra pacto no hebraico é berit. É a palavra hebraica, né? Berit, que refere-se a um acordo solene entre duas partes, muitas vezes formalizado com promessas, responsabilidades e bênçãos ou maldições. São sinônimos de pacto, aliança e testamento. Então, na sua Bíblia, você tem lá, não tem? Lá, Antigo Testamento e Novo Testamento. Não é assim que é? Você pega lá a sua Bíblia, você tem Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa palavra testamento, ela vem no Antigo Testamento em berit. É a palavra testamento. E no Novo Testamento, como nós vamos ver, é outra palavrinha que é diateque. Essa palavrinha que a gente vai entender daqui a pouco. Ok? Então, quando você pensa na palavra aliança, você pensa na palavra pacto, na palavra testamento. Então é antigo pacto e novo pacto. A Bíblia poderia ser dividida assim também. A palavra berit ocorre 286 vezes no Antigo Testamento, muitas vezes. E a palavra diateque, que é o termo grego, aparece 33 vezes no Novo Testamento, muitas vezes também. O pacto de Deus, o pacto que Deus firma com o ser humano, é sempre unilateral, quer dizer, tem um único lado. Isto é, os termos são dados por uma só parte, que é o próprio Deus. É diferente de um contrato em que duas partes fornecem os termos, certo? Então, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa, vou contratar um pedreiro para fazer uma reforma na minha casa. Então, a gente senta e faz o contrato. Ele põe os termos dele, eu ponho os meus termos e a gente finaliza aquele contrato. Tá? O pacto de Deus com o homem é diferente. Por quê? Porque é Deus quem estabelece os termos. Deus não chamou Adão e falou assim: Adão, vem cá, vamos fazer um contrato, pensa aí nas suas partes que eu vou pensar nas minhas, a gente formaliza o contrato. Não foi assim. O contrato é unilateral, ou seja, tem um único lado.
É Deus quem estabelece os termos, né? Por quê? Porque Deus é Senhor e o homem é servo, o homem é criatura de Deus. Então é Deus quem coloca os termos, as condições, as promessas e assim por diante. Na Bíblia, o pacto conta com alguns elementos. Então, quando a gente pensa em pacto, a gente tem, olha lá, promessa, você tem as partes, você tem as promessas, o que mais? As condições e penalidades, certo? Então você tem as partes, que a gente vai ver quem são, as promessas, se você cumprir as condições, e você tem as penalidades, se você quebrar essas condições. Muito bem. Na Bíblia, o pacto conta com alguns elementos. Então, partes, promessas, condições e penalidades. Além disso, é cruento, porque envolve sangue. Não é? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Primeiramente, então, o pacto das obras. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Por quê? Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Então vamos lá. Aqui você tem toda a história bíblica. Aqui você tem Gênesis, capítulos 1 e 2. Aqui então está o pacto das obras. Esse pacto das obras foi feito entre Deus e Adão. Qual foi o símbolo que Deus usou para esse pacto? A árvore da vida. Aqui estava o símbolo desse pacto. Se Adão obedecesse de maneira perfeita, não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão teria acesso a essa árvore chamada árvore da vida. A gente vai ver isso de maneira mais aprofundada. Vamos então olhar para Romanos 5, versos 12 e 19. As partes desse pacto foram Deus e Adão como representante da raça humana. Microfone sem fio. Está aí? Passa aqui, Daniel, por favor. A gente vai ler na sequência, tá? Começar aqui com a Michele, depois a Kátia, o Amauri e assim por diante. Romanos 5, 12 e 19. Esse texto vai nos mostrar que Adão era o representante de toda a raça humana. Então, esse pacto foi estabelecido entre Deus e Adão. E Adão é o representante de toda a raça humana. Pode ler, Michele, verso 12. Vê se está ligado, querida. Está ligado? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perfeito. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, o que é que a gente tem aqui? Paulo dizendo que Adão é esse representante de toda a raça humana. Ele é o cabeça federal, né? É o cabeça que representa todos os seres humanos. Muito bem. A promessa deste pacto foi a vida. Ou seja, se Adão obedecesse e não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele poderia então ter acesso à árvore da vida e assim viveria eternamente. Veja o que diz lá Romanos, capítulo 10, verso 5. Aliás, não é Romanos 10, 5, né? É isso mesmo, Romanos 10, 5. Pode ler, Kátia. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, se o homem obedecer à lei, ele vai viver. Ele tem que praticar a lei, ele tem que cumprir a lei para poder viver eternamente.
E Gálatas capítulo 3, verso 12, Amaury. Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se você praticar a lei, então você será salvo. Você vai ter a vida. Se você guardar toda a lei de Deus, você será salvo. Essa é a condição. Pratique a lei e você viverá. A condição deste pacto foi a obediência e a penalidade, a morte. Agora a gente vai voltar lá ao que Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Você gostaria de ler para nós? Eu não sei se ele vai projetar lá. Olha só, isso aconteceu antes do pecado, quando Deus chama Adão e estabelece o pacto com ele. Veja o que Deus disse. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore e jardim comerás livremente. Ou seja, você pode comer de todas as árvores que estiverem no jardim. Havia muitas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus então disse? Deus chama Adão e fala: Adão, você é o representante da raça humana. Eu coloco aqui uma condição. Se você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ter acesso à árvore da vida. Mas se você comer dessa árvore, você morrerá. No hebraico, a gente traduzir isso aqui da seguinte maneira: no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. É uma ênfase muito forte. Você vai morrer mesmo, de fato e de verdade. Essa era a condição. Então, se Adão quisesse viver, ele teria que obedecer ao preceito de Deus. O sinal, então, ou o símbolo desse sacramento, dessa aliança, desse pacto, era a árvore da vida. Onde está isso? Em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Por favor, Lívia, lê para nós. O que é que diz lá? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Lembra que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que Deus falou para não comer, e essa árvore estava no centro do jardim, e Deus falou: não coma, mas ele comeu, e então? Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Então o que é que Deus fez aqui agora? Deus proibiu Adão e Eva de comerem da árvore da vida. E por que Deus fez isso? Por quê? E Deus foi ruim? Deus foi mal? Se eu não quero te dar a árvore da vida, por que Deus os proibiu? Pode falar. Oi? Sim, eles estavam mortos. Mas por que Deus os proibiu de permanecerem no Éden e comerem da árvore da vida? Isso, porque se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam num eterno estado de pecado. Percebe isso? Então, quando Deus os expulsa do jardim, Deus está sendo amoroso e gracioso. Vocês perderam o acesso. Não era um contrato? E o que o contrato dizia? Se comer, morre. Deus está cumprindo o contrato, Deus está cumprindo a aliança que Ele estabeleceu. E se eles permanecessem no Éden e comessem, agora eles viveriam, mas viveriam num estado eterno de pecado. Percebeu? Como Deus está sendo gracioso com eles? Oi? Como? Seriam morto-vivo eternamente. Então Deus os proíbe de comer. Eles quebraram o contrato. Essa que é a verdade, né? Eles pecaram, perderam acesso à árvore da vida. Ok. Passa aí para mim, Daniel, não está indo o passador. Ok, então Adão quebrou o pacto e por isso entrou no mundo o quê? O pecado, a morte e a condenação. Uma coisa leva a outra, né? É o pacote da desgraça, né? Pecado, morte e condenação. Por ser Adão, então, representante da raça humana,
o cabeça federal, o cabeça representante, nós também herdamos todas as consequências de Adão e Eva. Veja lá, Romanos 5, vamos voltar ao texto que Michele já leu. Romanos 5. Eu sei que muita gente pensa assim, poxa vida, né? Mas quem pecou foi Adão, né? Eu não pequei, eu não fiz nada, né? Pecou sim. Ele era o seu representante, não é? Ele representava você. Você vai ler, Ana? Romanos 5, do 12 até o 14. Pode ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Percebeu? Adão era o nosso representante. Quando ele pecou, nós também pecamos. E o verso 13? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mesmo que você não tenha feito aquilo que Adão fez, você também recebeu o pecado, porque ele era o seu representante, o seu cabeça. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que todos nós pecamos. Não tem justo nessa história. Todo mundo recebeu o fardo. Todo mundo recebeu a consequência. Pecado, morte e condenação. Esse é o fato. Veja o que diz lá Oséias, capítulo 6, versículo 7. Quem vai ler para nós? Vai lá, Janaína. Oséias, capítulo 6, versículo 7. Acho que vai ser projetado ali, imagino. Olha o que diz o texto. Está lá, está lá na tela, pode ler. Mas eles transgrediram a aliança com Adão e eles foram infiéis a mim. Isso, eles se portaram aleivosamente, infielmente contra mim. Aqui ele está se referindo ao povo de Deus na antiga aliança, né? Mas eles, o povo, transgrediu, quebrou a aliança, quebrou o pacto, assim como Adão fez. Então, irmãos, o pacto de Deus foi quebrado na antiga aliança. Pode passar. Então, não, volta um pouquinho. Por ser Adão, então, representante, tal, todos nós herdamos as consequências. Portanto, o homem está distante da presença de Deus. Não pode mais haver comunhão entre eles. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então aqui está Deus, aqui está o homem, e no meio, entre Deus e o homem, existe uma barreira chamada de pecado. Não existe mais comunhão. O homem está apartado da presença de Deus. O pacto das obras foi quebrado por Adão. E a pergunta então é, o que é que Deus faz agora para resolver isso? Como é que Deus resolve esse problema entre ele e o próprio homem? Pode passar, Daniel. O que a confissão de fé diz? Tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor então dignou-se a fazer um segundo pacto, que é geralmente chamado de o pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação através de Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer nele. Vamos destrinchar o que é que diz esse trecho da confissão de fé. Pode passar, Daniel. Então vamos lá. As partes desse pacto são Deus, o Pai, e Deus, o Filho, Jesus Cristo. Veja lá Romanos 5, de 15 a 19. Então, só para você não perder aqui o fio da meada. Gênesis 1, 2, o pacto das obras. Adão e Eva, entre Deus e Adão, o pacto foi quebrado. Agora, o homem então recebe pecado, morte e condenação eterna.
Deus, então, para resolver esse problema, estabelece um novo pacto. E esse pacto, então, é chamado de pacto da graça. Com quem Deus faz esse pacto? Com Deus, o Filho. Essa é a diferença. Veja o que Paulo diz, então, em Romanos 5, de 15 a 19. Quem está na sequência? Pode ler para nós, por favor. Mas o dom não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somos somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para que a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Eu vou resumir o pensamento de Paulo. No pacto das obras, por que Adão pecou? Toda a raça humana pecou com ele, certo? Pelo pecado de um homem, todos sofreram. É isso que Paulo está dizendo. Mas nesse novo pacto que Deus faz, por causa da obediência de um homem chamado Jesus, muitos se tornarão justificados. Muitos quem? Quem? E quem são os que creem? Os eleitos de Deus. Percebe? Esse novo pacto não é feito mais com um homem, Adão, mas com um novo homem, Jesus Cristo. Esse pacto, eu vou colocar aqui bem grandão para a gente não perder isso. Ele é feito na cruz do Calvário. Percebeu a diferença? O primeiro pacto foi feito com Adão no Éden. O segundo pacto é feito com Cristo na cruz do Calvário. Percebeu a diferença? Adão pecou, nós colhemos a consequência. Cristo obedeceu à lei, nós colhemos o resultado, que é a salvação eterna. Veja ainda Gálatas capítulo 3, versículo 16. Veja o que diz aí o apóstolo Paulo. Quem vai ler para nós? Daniel. Por favor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Quem foi o descendente prometido a Abraão? Não foi Isaac. O descendente que Paulo está falando foi Cristo Jesus. Ele é o descendente prometido. É aquele que viria para resolver efetivamente o nosso problema na cruz do Calvário. Cristo é aquele com quem Deus faz o pacto. E esse pacto, então, irmãos, foi planejado quando? Desde a eternidade. Não foi um plano B. Quando o homem pecou, Deus pensou assim, bom, o que é que eu vou fazer agora para resolver o problema? Não. Deus já tinha isso tudo planejado lá na eternidade. Tito, capítulo 1, versículo 2. Está lá na tela. Leia com o microfone. Está aí, André? Por favor. Está ligado? Veja aí. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Isso. Quando foi que Deus então prometeu a salvação?
na eternidade. Deus não pensou num plano B aqui. Logo que Adão pecou, Deus falou assim, então agora eu vou resolver o problema. O plano de Deus, irmãos, para resolver isso tudo, está na eternidade. Lá no pacto trinitariano, Deus já tinha pensado como resolver esse problema. 1 de Pedro 1, 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, quando foi que Deus planejou? Na eternidade. Lá, Deus já sabia como resolver o problema da raça humana. Efésios 1, versículos 4 e 5, Paulo também fala disso. Quem vai ler? Assim como nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando foi, irmãos, que Deus nos predestinou? Antes da fundação do mundo. Antes disso tudo acontecer, Deus já tinha planejado essa salvação redentora. Então, para Deus não foi uma surpresa o homem cair. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Esse texto é tão interessante. Olha o que ele diz. Pode ler, Lorenzo. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, na vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que interessante. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, no plano eterno de Deus, Ele já havia planejado que Jesus haveria de morrer pelos nossos pecados. Percebe isso? Ok. Então, no pacto da graça, a promessa deste pacto foi a vida e a salvação. Deus promete vida e promete salvação. A condição para receber é a fé. E a penalidade se cumpre perfeitamente em Cristo. Tudo se cumpre nele. Veja o que diz João 3,16 e Atos 16, 30 e 31. Quem vai ler para nós? Lá atrás, pode ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Olha o plano de Deus. E Ele amou de tal maneira, olha o pacto, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Olha a condição, para que todo aquele que nele crê, não precisa mais matar um cordeiro, mas tem que nele crer, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Percebeu o pacto se cumprindo em Cristo? Deus amou tanto que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Próximo texto. Atos 16, 30 e 31. Qual é a condição para receber a graça? Quem vai ler para nós? Eu, por favor. Alexandre. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quem está dizendo isso? Você se lembra? O carcereiro. Você se lembra que Paulo e Silas estavam na prisão? Aí Deus mandou um tremor, as luzes se apagaram, as celas se abriram, e o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido, e ele ia pegar a espada e tirar a sua própria vida. Aí Paulo fala assim, não faz nada não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E então aquele homem olha para aquilo e fala assim, então tá bom, eu quero crer nesse Deus, mas o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Qual foi a resposta, irmãos? Vamos ler juntos? Crê no Senhor Jesus. Qual é a condição, então, no pacto da graça para receber a salvação? Qual é a condição? É preciso de fé. Se eu crer, então eu estou salvo. Eu não tenho mais que obedecer para ser salvo, percebe?
A diferença é que no pacto das obras, Adão tinha que obedecer. No pacto da graça, você não tem que obedecer, você tem que crer. Percebeu a diferença? Se aqui você obedecesse, você seria salvo. Mas aqui você não tem que obedecer, você tem que crer para ser salvo. Essa é a diferença. Vamos em frente. Então, as promessas desse pacto foi a vida e a salvação, a condição, a fé e a penalidade se cumprem perfeitamente na pessoa de Cristo Jesus. Olha aqui uma tabelinha, só para a gente ter uma ideia da diferença entre o pacto das obras e o pacto da graça. Lá no pacto das obras, Deus fez o pacto. Aqui Deus fez um novo pacto. Lá Deus fez o pacto com Adão. Aqui Deus fez o pacto com Cristo. Lá Deus fez o pacto no Éden. Aqui Deus fez o pacto na eternidade. E isso se cumpre no Calvário, na cruz de Cristo Jesus. Lá dependia das obras humanas. Adão tinha que fazer, tinha que obedecer para receber a vida. Aqui só depende da obra de Cristo. Lá o pacto foi quebrado, Adão comeu, Adão desobedeceu. Aqui o pacto é mantido em pé por causa da obediência de Cristo. Lá o resultado foi o pecado, a morte e a condenação. Aqui o resultado é a graça, a vida e a justificação em Cristo Jesus. Percebeu a diferença entre o pacto das obras e o pacto da graça? Nossa, ô Daniel, aqui ficou completamente escuro. Tem como colocar letras fonte branca? Que o fundo está diferente? Para a gente perceber exatamente a diferença entre os pactos. Oi? No meu slide está branquinho, está bem diferente. Olha lá, agora sim. Tá bem. Tá branco, mas ainda não está legível, né, Daniel? Muito bem. Eu não sei se dá para dar um zoom aí. Eu vou ter que chegar mais perto aqui, senão eu não vou enxergar. Vamos lá. Então, quais são os aspectos dos pactos do Antigo e do Novo Testamento? Vamos lá. Então, primeiro, a base da salvação no Antigo Testamento era a graça mediante a fé no Messias prometido. Deixa eu... Vamos lá. Antigo Testamento e Novo Testamento. Como é que o povo do Antigo Testamento foi salvo? Foi pela lei? Sim ou não? Sim ou não? Era pela guarda da lei? Não, nunca foi. A lei foi dada para ser cumprida, mas quem podia cumprir a lei? Ninguém. Então, esse povo do Antigo Testamento, veja aqui, Jesus está aqui, tá? É o marco, a transição entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então, se Jesus não tinha vindo aqui ainda, ele só veio aqui, como é que esse povo aqui foi salvo? Pela fé no Messias que haveria de vir. Está lá, olha. Qual era a base da salvação? Graça mediante a fé no Messias prometido. Então, todas as pessoas que foram salvas aqui, foram salvas pela fé. Ninguém foi salvo pela lei. A lei não poderia ser cumprida, porque todos eram pecadores. Está lá, ó, graça mediante a fé. E no Novo Testamento, graça mediante a fé no Messias que haveria de ser, aliás, no Messias que foi revelado. Então, todos os que são salvos no Novo Testamento, inclusive nós, somos salvos pela fé no Messias que veio. Percebe? Então não existe diferença de modo de salvação. Ninguém foi salvo pela lei, ninguém é salvo pela lei. Todos são salvos pela fé. A diferença é que esses foram salvos pela fé naquele que haveria de vir e nós somos salvos naquele que já
veio. Isso tem que ficar muito claro para nós. Não existe dois modos de salvação. A revelação de Cristo. No Antigo Testamento, irmãos, eram sombras, eram tipos, promessas. No Novo Testamento, a revelação plena de Jesus Cristo. Então, hoje, nós não temos mais templo, não temos cordeiro, não temos sacerdote, não temos... como é que chama aquele negócio do templo? Em hebraico é menorá, mas como é que chama isso em... Candelabro, obrigado. Nós não temos mais candelabro, não temos mais Arca da Aliança, não tem mais Templo de Salomão, viu, querido? Isso já passou. Por quê? Porque isso tudo era sombra que apontava para uma realidade. Hoje nós já estamos na realidade. Não tem templo, não tem sacerdote, não tem arca, não tem castiçal, não tem candelabro, nada disso. Isso já terminou, tá? A gente não precisa ir lá no Templo de Salomão, não. Tá bom? Forma de administração. Como é que esse pacto era administrado aqui na Antiga Aliança? Tá lá, olha. Era por meio de animais e de homens. Então, o que é que você tinha aqui no Antigo Testamento? Você tinha lá o cordeirinho, né? Morrendo, né? Meu cordeirinho aqui está meio feio, né? Mas você tinha um cordeirinho morrendo que apontava para Cristo Jesus. Isso aqui se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. A gente não tem mais morte de animais. Cristo foi o sacrifício e o sacerdote perfeitos. Isso aqui já foi cumprido. No Antigo Testamento você tinha uma aliança que era preparatória e transitória. Agora nós temos uma aliança que é final e que é eterna. No Antigo Testamento você tinha um mediador. Você tinha Moisés, você tinha os profetas, os sacerdotes. Mas agora isso tudo foi manifestado em Cristo Jesus. No Antigo Testamento você tinha um alcance que era principalmente Israel, a nação de Israel, mas agora você tem todas as nações. No Antigo Testamento você tinha uma remissão por meio de sacrifícios contínuos, aliás, a eficácia, a remissão por meio de sacrifícios contínuos. Agora no Novo Testamento você tem a remissão por meio de uma única e perfeita morte. Então o que é que você tinha no Antigo Testamento? Você tinha animal morrendo todo dia, toda hora. Certo? No Novo Testamento, Jesus cumpriu de uma única vez aquilo que o Antigo Testamento prefigurava. Ele é o Cordeiro e ele é o sacerdote perfeito. Ele cumpriu tudo aquilo que o Antigo Testamento prefigurava. Por isso que a gente não precisa mais de sacerdote, de templo, de arca. Nós não precisamos mais de nenhum trabalho humano, porque Jesus fez tudo de maneira perfeita lá no nosso lugar, na cruz do Calvário. Portanto, pode passar. Vamos olhar aqui como é que a gente vive agora essa nova aliança. Primeiro, reconheça a sua condição. Você é um pecador e você não pode dar a salvação a si mesmo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, Efésios 2. Um texto que é muito, muito importante quando a gente fala sobre a nossa condição. Olha o que Paulo diz. Ele vos deu vida, embora isso, Paulo não comece exatamente assim, ele começa com a má notícia, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Qual é a nossa condição, irmãos? Mortos. E o que é que Deus fez então para resolver isso? Vamos ler juntos o verso 8 e o verso 9. Vamos lá? Todos juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O pacto da graça nos ensina que a salvação agora é por meio da graça, mediante a fé.
não é mais por, aliás, não é por obras, nunca foi por obras e nunca será por obras. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O que é que Deus nos deu para nos lembrar disso, irmãos? O que é que Deus nos deu para nos lembrar disso? Duas coisas. Quais são elas? Lá no Antigo Testamento, Deus mandava matar o cordeiro, lembra? E derramar o sangue, para lembrar o povo daquilo que Deus faria. E na Nova Aliança, o que é que Deus nos dá? Duas coisas: batismo e ceia. Para que serve o batismo? Pode falar, Rodrigo. Fala alto aí. Para que serve o batismo? Para nos lembrar o quê? Purificação de pecados. A água não serve para isso? Você não usa água para tomar banho, para lavar a roupa e a louça? A água é o símbolo dessa purificação. No Antigo Testamento, era o sangue, lembra? O sangue derramado, o sangue aspergido, lembrava a purificação. Agora nós usamos a água, não mais o sangue. Mas lá no Antigo Testamento, Deus deu um outro símbolo para lembrar o povo da libertação. Qual foi? A Páscoa. Lembra disso? O que é que significa a Páscoa? Passagem do quê? Oi? Era quando o anjo passou sobre todo o Egito. Lembra disso? O anjo da morte? E isso é interessante. A gente acha que o anjo da morte veio só sobre os egípcios, não é? Sobre os judeus também. Sobre todo o primogênito. Mas onde houvesse o sangue do cordeiro, o anjo então passaria e não tocaria. Por isso que é Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico é Pessá, que significa passar sobre. Então, quando o anjo chegasse na porta de alguém e ali tivesse o sangue, o anjo não tocaria, ele passaria sobre. Percebe isso? No Novo Testamento, como é que nós celebramos isso? Através da ceia. Toda vez que a gente celebra a ceia, nós estamos nos lembrando de que Jesus morreu por nós e que o sangue dele nos cobre da ira de Deus. Percebe? Então, na antiga aliança, que nós chamamos assim, nós tínhamos a circuncisão e tínhamos a Páscoa. Mas agora nós temos o batismo e temos a ceia do Senhor, que nos lembra purificação e perdão de pecados. Então, a primeira coisa, volta lá, Daniel, ao slide. Reconheça a sua condição. Você é um pecador, você não pode salvar a si mesmo, você não pode ser aceito por Deus, senão pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E você só pode recebê-la por graça mediante a fé. Segunda coisa importante, confie somente em Cristo, não confie em você. Não tente dar uma forcinha para Deus. Porque a nossa tendência é essa, não é? Eu vou orar mais, eu vou dar mais o meu dízimo, eu vou ser mais fiel, vou frequentar mais a igreja e então Deus vai me aceitar. Não faça isso. Deus não precisa de uma forcinha. Deus não precisa dos seus méritos. Eu vou me consagrar mais para garantir a vida eterna. Não faça isso. Os seus méritos não agregam méritos à obra de Cristo. Por quê? Porque a obra de Cristo, irmãos, é suficiente para a nossa salvação. A Bíblia fala de duas coisas. A Bíblia fala do indicativo e a Bíblia fala do imperativo. Qual vem primeiro? O que é que vem primeiro, o indicativo ou o imperativo? Olha, deixa eu explicar, o que é indicativo? O que é indicativo, irmãos?
que indica o quê? Indicativo fala daquilo que você é. Imperativo fala daquilo que você tem que fazer. Não, o ser é esse. E o fazer é esse. O que é que vem primeiro na Bíblia? Indicativo ou imperativo? Indicativo. O que a Bíblia fala que você é? A Bíblia fala que você é salvo. Você está salvo em Cristo. E depois a Bíblia fala daquilo que você tem que fazer. Então agora vai e faça. Percebe? No pacto das obras, Deus falou para Adão, faça e então você vai viver, você viverá. Obedeça e você viverá. E o que é que Deus faz agora conosco? Porque você está salvo, então faça. Você conseguiu entender a diferença? Você já está salvo, então agora obedeça. Diferentemente do pacto das obras, obedeça e então você será salvo. Conseguiu perceber a diferença? Você não tem que fazer para ser salvo. Você já está salvo pela fé. Então agora faça, obedeça, ore, cante, dizime, sirva, pregue, porque você já está aceito por Deus. Você consegue entender isso? Se você não entender isso, você sempre vai achar que tem que dar uma forcinha para Deus. E se você achar isso e fizer isso, você não entendeu o plano da salvação. Você está vivendo aqui, ó, no pacto das obras. Essa é a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. O catolicismo diz assim, faça boas obras e você vai ser salvo. O espiritismo diz assim, faça coisas boas e você vai ser salvo. O Islã diz assim, seja uma boa pessoa, cumpra o Alcorão e você vai ser salvo. O budismo diz assim, ame as pessoas e você vai ser salvo. Toda e qualquer religião vai dizer, faça e você será salvo. O cristianismo verdadeiro é a única religião que vai dizer, não, porque você está salvo, então faça. Você conseguiu perceber a diferença? Por isso que eu comecei dizendo que essa doutrina do pacto, ela é tão importante, porque ela mostra a maneira como nós vivemos. Nós somos salvos, então fazemos. Terceiro, viva com gratidão pelo que Cristo fez. Seja grato, meu irmão. Você já tem a obra da salvação. Seja agradecido. Senhor, muito obrigado. O Senhor me salvou, eu não merecia, mas o Senhor alcançou meu coração, mudou minha vida, transformou minha história. Então seja grato a Deus. Pare de murmurar, né? A gente reclama muito da vida, né? Ah, porque isso, porque aquilo outro, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não consigo. Seja grato a Deus. Deus já alcançou você. Você poderia estar no inferno, mas Deus salvou você. Seja grato. Último lugar, viva como alguém do pacto. Como é que você vive como alguém do pacto? Em obediência, santidade e adoração. Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou. Eu te adoro. Porque o Senhor me salvou, eu quero ser alguém santo. Não perfeito, mas santo. E eu quero, portanto, te obedecer todos os dias da minha vida. Você consegue entender isso? Eu vou encerrar tudo o que eu disse aqui com um versículo. Romanos capítulo 12. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Romanos 12. O apóstolo Paulo expõe toda a sua doutrina do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele fala que o homem está depravado, que Deus veio em Cristo e justificou o pecador, que temos que viver em santidade. Depois Paulo fala da predestinação, do lugar dos judeus dentro da eleição no capítulo 11. E Paulo termina com aquela grande doxologia no capítulo 11, dizendo porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então agora Paulo vai dizer como nós devemos viver nesse novo pacto que Deus fez em Cristo. E olha o que Paulo diz a partir do capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, o rogar aqui
é um chamado muito solene, né? Esse rogar da Bíblia é um chamado solene. Rogo-vos, pois, irmãos, e eu rogo pelas misericórdias de Deus, ou seja, com base naquilo que Deus fez, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto logiken. Essa é a palavra que Paulo usa aqui, né? Culto lógico, a palavra racional aqui é lógico no grego. Que vocês apresentem a Deus um culto que é com entendimento, que é lógico, que é compreensível. E então, não vos conformeis com este século. Quer dizer, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela metanoia, a palavra que Paulo usa essa aqui, né? Pela mudança da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável e a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, você está aqui no novo pacto, no pacto da graça. E como é que você vive nesse pacto? Adorando a Deus, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem, agradando a Deus todos os dias da sua vida, vivendo para a glória de Deus todos os dias. Mas por quê? Por causa das misericórdias de Deus. Não é assim que Paulo começa? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Faça isso, porque você foi alcançado pela graça. Por isso que essa doutrina, irmãos, é tão importante. Não mais pelas obras, não mais pelas obras de Adão, mas pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Viva para a glória de Deus. Como chamavam os antigos reformadores, vivam coram Deo, uma expressão latina que significa viva diante da face de Deus, viva para a glória de Deus. E é assim que termina, né? Os 5 solas da reforma, né? Soli Deo, glória. Viva para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Perguntas? Querem fazer alguma colocação? Presbíteros? Então vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque a salvação não mais depende de nós como dependia em Adão. A salvação depende de Cristo, da obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor sempre teve um plano de redenção. O Senhor não foi pego de surpresa com o pecado de Adão, mas desde a eternidade o Senhor planejou nos salvar por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este plano glorioso. Obrigado, Senhor, porque agora a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. E foi assim que o Senhor planejou. Nós te adoramos, Senhor, por esta obra do teu Filho, que é suficiente na cruz do Calvário. Nós não precisamos agregar absolutamente nada a ela, porque ela foi suficiente para nos salvar. E ela tem sido suficiente para manter em pé a nossa salvação até o dia final. E quando nós chegarmos naquele dia, nós faremos como o salmista e diremos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Senhor Deus, abra a nossa mente e o nosso coração, para nós entendermos esse plano e crermos de todo o nosso coração em Jesus Cristo. Nós oramos para a glória dele e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo, bom almoço e até a noite, se Deus assim nos permitir. Gente, deixa eu dar um recadinho muito rápido, que eu esqueci. Eu falei que maio estava muito animado, até esqueci dos eventos. Maio é o mês da família, então nós vamos fazer um sorteio de famílias. É como se fosse um amigo secreto, mas em vez de presentear a família, você vai chamá-la para um café, um almoço, um passeio no parque, enfim, o que for mais confortável para você, tá bom? A ideia é vocês estarem juntos, orarem juntos, se conhecerem melhor, estabelecerem melhor essa comunhão. Se você não conhece a família que foi sorteada, melhor ainda, porque essa é justamente a ideia.
e tirem uma foto, e aí nós encerramos no dia 31 de maio, último dia do mês, com o almoço comunitário aqui da igreja para reforçarmos esse momento de comunhão, tá bom? Então, o sorteio está aqui comigo e é isso. Bom domingo!